E o PSL também agora tem um nome como pré-candidato a prefeito de Piranhas, e a gente vai está recebendo, na verdade, ele aqui hoje. É o professor Fábio Lacerre, ele que se filiou ao PSL em 2019, é mestre em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Público e Direito Constitucional, e atua como professor na Universidade de Rio Verde, Campus Caiapônia, já há algum tempo. Mas para falar mais, né, sobre ele, sobre essas intenções, por isso a gente está recebendo ele aqui, e eu já deixo claro que o espaço está aberto para todos os pré-candidatos, inclusive eu já fiz o convite a Américo Barbosa, né, para estar aqui conversando com a gente. Ele agradeceu o convite, mas não confirmou presença aqui para conversar com a gente até o momento. Professor Fábio, boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, Jota. Inicialmente, né, eu gostaria de retribuir a sua fala gentil, dizendo que eu me alegro muito quando vejo pessoas como você que conseguiram progredir na vida, mesmo diante das adversidades que a gente diariamente enfrenta. Então eu fico muito satisfeito por isso e por todos os amigos que eu vejo que têm tido a oportunidade de crescer. Eu quero estender também os cumprimentos aqui a todos os ouvintes da rádio. Eu sei, né, que a rádio ela consegue alcançar os mais distantes lugares, o homem do campo, trabalhadores da construção civil e uma série de outros trabalhadores que neste momento eu terei o privilégio de poder ser conhecido por vocês. E cumprimento especial inclusive o meu sogro, que está na fazenda e provavelmente deve estar me ouvindo. Então eu fico muito satisfeito pela oportunidade. E, bom, eu sou Fábio Lacerre, sou nascido e criado nessa cidade. Em 2006 eu precisei me dirigir a Goiânia, como muitos fazem, para estudar. Naquela época a gente não tinha tantas opções aqui aos arredores. Em 2010 eu fui aprovado, né, em um concurso público para a comarca de Rio Verde, como analista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e trabalhei por lá durante 7 anos. Eu penso que a minha história reflete a realidade de muitas pessoas que vivem nesse município e que em determinada fase da vida precisam deixá-lo em busca de oportunidades. Não é por escolha, é por necessidade. Eu tive a grata satisfação de fazer amigos naquele município, de aprender, ocupei alguns cargos de confiança. Tive a oportunidade durante esse período de trabalhar em 2 faculdades por lá, a FAR e a Universidade de Rio Verde. Fiz as especializações, o mestrado na PUC, à época com muita dificuldade, deslocava de Rio Verde todas as segundas-feiras para Goiânia. Minha esposa e meu filho recém-nascido me acompanhavam naquela ocasião. E toda a minha trajetória foi com muita luta. O que os meus pais me deram foi principalmente estudo e sou eternamente grato a eles. Meu pai, muito conhecido na cidade, José de Miratã Borges, foi uma das pessoas que me ligavam constantemente dizendo que gostaria de que eu retornasse a esse município. Sempre dizia que fazia orações para que Deus permitisse que isso ocorresse. E no ano de 2017 eu tive a oportunidade de fazer um concurso na Universidade de Rio Verde, no campus Caiapônia. Fui aprovado. E, graças a Deus, naquele momento eu tive a oportunidade de escolher continuar lá ou voltar. E eu não tive a menor dificuldade em fazer essa escolha. Eu voltei para cá por livre e espontânea vontade. E estou aqui desde o ano de 2017 e, apesar, né, de todas as dificuldades, a gente conseguiu superar todas essas adversidades. Então hoje o senhor está como professor ali na universidade, você está como professor na Universidade de Rio Verde, ali Campus Caiapônia. Exatamente. Eu tenho a honradez de ser, né, professor, das profissões a que eu acredito ser a mais honrosa. Todas as pessoas passam pelas mãos do professor, né? Então eu destaco, embora minha formação seja em Direito, mas eu sou professor e escolhi ser professor. Para mim é uma honra. Faço amigos todos os dias. Os meus alunos são tratados de igual para igual. Quando eu entro na sala eu não sou autoridade, eu não sou chefe. Eu não entro para ser chefe. Eu entro para compartilhar experiências. Eu entro na sala para aprender o mesmo que ensino. Professor Fábio, nós tivemos a sua participação aqui no jornal já,
naquela ocasião onde ocorreram filiações do PSL, o PSL fez uma movimentação no ano passado. Naquele momento já tinha, né, essa sua vontade de ingressar na política, né, como candidato, né, como agora está se colocando aí como pré-candidato. E eu já pergunto, o que o estimulou, professor, a querer ingressar na política? Uma das coisas que eu mais ouço, e ouço isso de pessoas que muito admiro, pessoas respeitadíssimas na cidade, é que dizem que querem ver a cidade melhor, mas no momento em que propõe a elas atuar como gestor, elas se esquivam. E é natural, porque a partir do momento que você coloca o seu nome à disposição, os desgastes, as críticas virão, pessoas que talvez nem se deram ao trabalho de conhecer a sua trajetória, a sua história, já inicia, né, as críticas. Isso é natural e eu penso que quem coloca o nome à disposição precisa estar preparado para isso. Então, uma das situações que eu mais vejo é justamente essa. Pessoas das que mais admiro na cidade, normalmente não têm a disponibilidade para colocar o seu nome à prova. E uma das questões que mais me estimulou, Jota, eu convivo diariamente com os universitários dessa cidade. Eu faço o trajeto com eles, de Piranhas a Caiapônia constantemente. Muitas vezes, algumas situações, alguns vão comigo no carro, enfim. Já transitei com eles por mais de 2 anos no ônibus. E eu sei exatamente o que eles vivenciam, auxiliei eles na luta para que fossem, de alguma forma, amparados pelo poder público. Isso nunca aconteceu, apesar daquele ônibus ter sido instrumento e ter sido, inclusive, palanque, mas eles nunca foram auxiliados. E, infelizmente, o que eu percebi é que muitas vezes, se a gente quer mudança, a gente precisa ser a mudança. Eu, muitas vezes, me senti totalmente impotente quando eu via problemas, mas não tinha condição de resolvê-los. O que nós podemos fazer, nós fizemos. Fizemos ações, almoços e uma série de situações para tentar, de alguma forma, amenizar os custos dessas pessoas que tentam e trabalham para ter uma vida melhor. Então, a minha principal motivação foi principalmente ver como o cidadão é tratado, como o cidadão normalmente tem frustrado as suas expectativas, como normalmente ele está farto de ouvir propostas vãs, como ele está farto de ouvir uma série de promessas vazias. Então, eu decidi me colocar à disposição do município e meu pensamento é sempre de que o gestor, ele é servidor. Quem entra nessa função não pode pensar em ser servido, mas em servir. Não pode ser o patrão, ele tem que ser o funcionário. E essa é, sem dúvida nenhuma, a minha maior expectativa como sendo aí alguém que está iniciando nessa trajetória política. A escolha do PSL, como foi, professor? Olha, então, naquela ocasião, apesar de ter muita resistência à questão da politicagem, como as coisas são conduzidas, algo que percebi naquela ocasião é que, infelizmente, muitas vezes para se participar é preciso estar envolvido. Aliás, é uma exigência legal de quem quer ser representante esteja afiliado a um partido. Alguns lutam contra isso, as chamadas candidaturas avulsas, que ainda não é possível, mas estão lutando para isso, mas nesse momento não, tem que estar afiliado a um partido. Exatamente. E outra situação que também, Jota, eu quero aproveitar a oportunidade, eu não sou fascinado, deslumbrado por partidos. O meu direcionamento é para pessoas. Eu preciso escolher a pessoa, não o partido. É verdade que o partido aponta, de repente, ideologias, aponta quais são os possíveis pensamentos, e o candidato precisa entender em qual partido ele está, ele precisa compreender quais as pessoas estão ao seu redor, mas eu penso que, sobretudo, a gente deve pensar quem são as pessoas que caminham conosco. O que muitas vezes eu vejo na política é que as mesmas pessoas estão envolvidas há anos. Nós não temos mudança, inclusive, das pessoas que participam da política. Há oligarquias familiares, há famílias que estão no poder há anos, há situações que a gente percebe que, no máximo, muda-se a cabeça, mas por trás existe uma série de pessoas que são as mesmas sempre. Então, a escolha pelo partido naquela ocasião foi porque um amigo me convidou, e apesar de muito resistente, insistiu muito, e eu decidi que, se quisesse de fato
participar e fazer alguma coisa pelo meu município, eu precisaria me envolver. Mas, repito, eu não tenho apego com partido, eu tenho apego com pessoas, e principalmente apego com o município. É assim que a pessoa precisa pensar. Se Deus e o povo me deram a oportunidade de um dia ocupar um cargo nesse sentido, a certeza que tenho é que as escolhas devem ser por capacidade, por competência, né, por pessoas e não por partidos. Eu não vou ter resistência nenhuma de repente, ter ao meu lado pessoas competentes, por mais que estejam outros partidos. Nas entrevistas que você tem dado, você tem falado em fazer política de uma forma diferente, né, de uma maneira diferente que atualmente. E naquela oportunidade, fatos novos surgiram, mas naquela oportunidade o PSL tinha esse discurso, política de uma forma diferente, né, de um novo modo, contra a corrupção e tudo mais. Isso também o seduziu naquele momento, justamente por esse discurso, de certa forma alinhado com a sua ideia de fazer política diferente? Exatamente, Jota. Eu acredito que a maioria dos eleitores foram movidos por esse sentimento. E naturalmente, como eu disse agora, a gente não deve ter apego a partidos, mas sim aos indivíduos. Então, naturalmente, eu penso que o eleitor, quando for o momento novamente de eleições presidenciais, para governo do Estado, ele não deve se apegar ao partido, mas sim à pessoa. Então, há uma boa opção. A ideia é principalmente voltada a esse sentido, de mudança de atitudes. E um ponto que faço questão de destacar, Jota, é que as pessoas não se corrompem quando alcançam o poder. Eu vi hoje algumas pessoas até comentando, olha, fulano é boa pessoa até entrar na política, fulano é honesto até entrar na política. Eu digo algo diferente. A pessoa, ela deixa de ser honesta para ganhar a política. E esse tem que ser um ponto que o eleitor deve ficar muito atento. O que o seu candidato é capaz de fazer para ganhar as eleições? Você tocou num ponto importante, Fábio, porque geralmente o que acontece durante mandatos, geralmente é combinado nas costuras que são feitas numa pré-campanha, durante a campanha e depois, né, esse eleito precisa fazer esse cumprimento de promessas. Seria isso que talvez, o que você nas suas palavras diz aí, que tem que ser evitado? Exatamente, Jota. O que normalmente a gente vê, isso é uma regra, infelizmente é uma regra. É que já há um fatiamento do governo de forma prévia. As pessoas fazem compromissos maiores, inclusive, do que eles podem honrar. A ideia é vencer, e para vencer nesse jogo, infelizmente, para a maioria, tudo vale. Vale tudo. E infelizmente o que a gente percebe é justamente isso. O que alguns agora dizem de articulações políticas é um nome bonito, mas isso normalmente não passa já de um fatiamento do governo, um engessamento do governo, em que a pessoa faz compromissos agora e dificilmente vai conseguir fazer uma gestão limpa depois. Eu vejo pessoas que fazem investimentos altíssimos em campanha. Eu pergunto ao eleitor, eu pergunto ao cidadão piranhense como uma pessoa é capaz de investir em algo sem que lhe dê algum tipo de retorno. Como uma pessoa pode gastar 1 milhão em uma política para depois receber 100 mil nela. É evidente, isso me soa de uma forma muito evidente, que essa pessoa, a partir do momento que ela começa errado, ela vai terminar errado. Então eu digo que a pessoa, ela não deixará de ser honesta se começar sendo correto. E essa é a nossa vontade. Por mais que isso fuja de todos os padrões já vistos na política. Por mais que talvez eu não tenha... no dia, no momento aí que for, permitido, por mais que eu não tenha aí milhares de carros me acompanhando, que não tenha aí milhares de situações aí que exigem custos, mas eu quero ter a certeza que se chegando ao poder, que tenha condição de gerir de forma limpa. Escolhendo pessoas pela competência, pela capacidade, pessoas que queiram de fato o município melhor. Então eu destaco ao eleitor que ele veja no momento da campanha. Quem faz uma campanha limpa e honesta, sem se vender e sem comprar os outros, com compromissos vazios, com dinheiro, ele certamente manterá a sua honradez quando chegar ao poder. Fábio, nós vamos partir agora para o cenário atual, como você avalia o nosso município atualmente, mas antes, quando eu comecei a divulgar essa entrevista nas minhas redes sociais, houve muito aquela pergunta. Você já citou que é piranhense, nascido aqui, mas só para a gente
fechar, amarrar essa sua ligação aqui com o município, antes de falar dessas características, você estudou aqui em Piranhas a infância toda. Como é que foi a infância, Fábio? Até 2006, você disse que foi lá para Goiânia, foi aqui mesmo em Piranhas, estudando nas escolas aqui, foi isso? Perfeito, Jota. Eu estudei, né, até o ensino fundamental na Escola Maria Isméria. Hoje eu tenho a satisfação, né, dos meus filhos também estudarem ali. Dias atrás eu tive o privilégio de reencontrar uma série de colegas da época de ensino fundamental, através do WhatsApp. A gente fez um grupo, foi muito bacana, né, a gente lembrando de histórias. Isso para mim foi algo assim muito positivo, lembrar de dias felizes. E foi um dos motivos, inclusive, que eu escolhi voltar para Piranhas em 2017. Eu queria que meus filhos, e quero que meus filhos tenham a mesma oportunidade que tive na infância, de ser criado numa cidade tranquila, de uma cidade de povo hospitaleiro, carismático, ao lado dos meus pais, dos avós dele. Então, eu estudei até o ensino fundamental no Maria Isméria. Ensino médio eu estudei no Maria Eulália, foi lá inclusive, né, que nós estudamos juntos, fomos colegas. Aquela época de reforma que estudamos no salão comunitário, exatamente, inclusive. Me lembro daquilo perfeitamente, né? Mesmo diante das dificuldades, a gente superou muito bem. Então eu tive uma fase muito boa em Piranhas, a felicidade extrema. Isso certamente foi a maior motivação para que eu voltasse para cá. Apesar das dificuldades que a gente vê no município, quem é daqui ama essa cidade. E muitos estão fora, eu vejo em grupos, muitas pessoas fora, mas participando das discussões, porque gostam da cidade. E talvez não voltaram para cá porque não tiveram oportunidades. Muitas vezes é o que falta no nosso município. Muitas pessoas foram, mas que continuam amando esse município, como eu sempre amei enquanto estava fora. Sempre acompanhava as notícias através do jornal, para ver como, né, estava a cidade, como as coisas estavam acontecendo. E na primeira oportunidade que tive para voltar, voltei. Fábio, ano eleitoral, a gente sabe que a fervura aí na política, ela aumenta, as redes sociais estão empolvorosas aí, quem agrada da administração do atual prefeito tem aí a sua defesa, a oposição que já vê uma oportunidade também se pronuncia ali, democraticamente, justo, né? Todo mundo tem que dar a mesma sua opinião. Mas agora, como político, Fábio, como você vê o cenário atual? O que você enxerga de carências? O que você enxerga de talvez algo positivo aqui nesse nosso cenário atual que vai ser passado para o próximo gestor, que pode ser, no caso de uma candidatura sua e de uma eleição, você? Jota e ouvintes, eu penso que Piranhas sempre foi e será uma cidade promissora. Nós sempre ouvimos falar que os piranhenses são hospitaleiros, são amigáveis, uma cidade que tem um potencial grande para agricultura, para pecuária, tanto os grandes produtores que cada dia mais, né, estão presentes aqui na nossa cidade, como os pequenos produtores, aquelas pessoas que trabalham dia a dia, sol a sol, né, muitos inclusive que estão ouvindo o programa nesse momento, que tornam essa cidade uma cidade ainda de muitas esperanças, uma cidade que tem um potencial turístico, que tanto se fala, mas pouco se vê. As pessoas de fora normalmente sabem do nosso potencial, mas infelizmente, às vezes a gente não tem tido atenção a contento. Nós temos aqui uma série de pessoas que têm ensino superior, formação. Hoje eu conversava com meu pai, inclusive, e ele dizia a quantidade de pessoas que a gente exporta para outras cidades. Dias atrás eu pensava a quantidade de médicos que a cidade forma, né, e tantas outras profissões. Infelizmente a gente vê muito poucos retornarem para cá. E quando retornam passam uma pequena temporada. Então isso enfim, é lamentável. A gente tem uma localização estratégica, né? A gente está numa colocação aqui privilegiada. Então nós temos aqui uma série de situações que tornam a cidade promissora, mas as más gestões, boa parte delas, más gestões, elas impediram que todas essas possibilidades fossem colocadas a nosso favor. E certamente, quando a gente avalia o cenário, é verdade que o país passa por uma instabilidade, né? A gente passa por uma situação difícil, instabilidade econômica, desigualdade social, mas muito disso foi provocado por más gestões. O comprometimento não é com o coletivo, é com o individual. As pessoas entram pensando o que eu posso receber na política, enquanto a gente devia pensar o que eu posso oferecer para o meu município, o que eu posso oferecer para a política. Então as motivações das pessoas que são erradas. E repito, a gente percebe essas motivações erradas no começo, na campanha, não é depois que chegam lá. Então a gente considera, né, que tem potencial, mas existem problemas principalmente relacionados à má gestão. A gente percebe problemas graves aqui na área social,
Nesse momento a gente vê muitas pessoas de bem se unindo para darem a algumas pessoas a oportunidade de se alimentarem. Existem pessoas nesse momento que talvez não tenham, né, algo para alimentar, talvez não tenham uma expectativa para amanhã, do que irão comer amanhã. Então é uma cidade pequena, mas a gente percebe que existem problemas graves que muitas vezes a gente não acredita que existem nessa cidade. Então, é uma cidade que eu acredito que tem muito potencial, mas exige a criatividade, determinação e principalmente responsabilidade do poder público. Eu considero ainda, Jota, que a gente tem percebido um crescimento da cidade, mas esse crescimento tem sido algo muito natural. É um crescimento que tem ocorrido sem, a meu ver, a participação do poder público. A gente tem visto aí a chegada de empresas de grande porte, o crescimento, a dedicação de pessoas que têm investido todo o seu capital. Eu vejo, pessoas aí que investem o dinheiro que tem no município. Então a cidade tem crescido de uma forma natural. E para isso o poder público ele precisa estimular, ele precisa fomentar, ele precisa dizer para o cidadão o que você precisa para crescer. Quando você cresce, o município cresce. Então, talvez as maiores necessidades que eu percebo são justamente nesse sentido de amparar, de apoiar, de abraçar quem deseja ver a cidade melhor. Fábio, eu já disse aqui no início da entrevista, a sua primeira intenção aí é concorrer a um cargo eletivo, aqui como prefeito da cidade nesse caso, e a gente analisa muitas vezes aqueles políticos que se propõem ao cargo, à candidatura, visando às vezes vantagens. Eu estou falando das legais, que são salários e tudo mais. Isso não deveria ser somente uma consequência, Fábio? Eu analiso dessa forma. Eu gostaria de perguntar isso para você, porque isso acontece muito. Visar primeiro servir a população e que essas vantagens sejam somente consequências. Como é que você vê essa situação da intenção do indivíduo quando ele se coloca aí como candidato? Olha, Jota, uma das questões também que eu percebo que são extremamente difíceis de lidar é o seguinte: há pessoas que provavelmente estão me ouvindo nesse momento e pensando, ele tem um discurso bonito, mas eu estou cansado de discursos. E, infelizmente, os bons nesse país pagam pelos maus. Mas aí eu vou te interromper, se você me desculpe, inclusive meu ouvinte que me acompanha vê essa cobrança aqui constantemente. Aqui em Piranhas nós estamos precisando sim de um pouco mais de fala, Aqui há muito ataque ao prefeito de plantão, ao vereador de plantão, e a gente ouve pouco disso que a gente está conseguindo trazer aqui agora. Que são perspectivas de futuro, que são análises, que são intenções para frente, Na verdade, quando alguém diz que discurso, Piranhas falta isso. Aqui em Piranhas não dá para reclamar de muito discurso, de muita conversa até bonita, entre aspas, que eu não considero dessa forma. Essa é uma forma pejorativa de analisar quando uma pessoa dá a sua opinião, embasada, mas falta isso aqui mesmo, É até errôneo alguém dizer, discurso. Piranhas não tem, muito pelo contrário. A gente tem muito aqui ataque pessoal, ataque à vida pregressa da pessoa e pouca discussão, Avalio dessa forma. Exatamente, Jota. Esse é um dos principais fatores que afastam as boas pessoas de disputar a eleição. Porque a partir do momento que você coloca o seu nome à disposição, o que há de ruim vai ser exposto. E todo mundo tem seus problemas. Sim. E o que não há, se não há, é possível, inclusive, que criem alguma coisa. Sim. Então, infelizmente, isso inibe as boas pessoas de participar. Quando eu falo da questão do discurso, eu penso, de fato, que a gente precisa discutir ideias. Eu nunca me propus a agredir ou ofender alguém pessoalmente. Até porque pela formação que tem, pela educação que meus pais me deram, eu discuto ideias, não combato pessoas, eu não faço ataque a pessoas e penso que o cidadão também deve ser assim, o eleitor deve ser assim, ele deve cobrar, criticar, ainda que de forma dura, mas sem baixar o nível a ponto de ofender pessoas. Isso é algo, realmente que precisa ser defendido sempre. Sobre a questão do discurso, Jota, eu digo principalmente no seguinte sentido, a gente vê de repente pessoas que têm um bom discurso, mas o principal que a gente deve ver é se as suas ações estão, se elas estão alinhadas ao que a pessoa fala. Aquela famosa frase, de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então há pessoas que dizem algo bonito, que falam algo bonito, mas não fazem. E é isso que a gente precisa fazer. O que se fala é o que se faz, é o que se vive. Isso precisa ser avaliado em todos os nomes.
Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das preocupações que eu penso que o eleitor deve ter. Fábio, e como é que tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre as suas ideias para o município, mas você lançou o seu nome como pré-candidato, e como é que tá essa conversação, como é que tá o partido, essa movimentação? A gente está aí numa incerteza de quando as eleições vão acontecer, pode ser que altere data de convenção, pode ser que altere aí o nosso calendário eleitoral. Mas como é que tá essa movimentação sua para viabilizar essa possível candidatura, Fábio? Olha, Jota, eu tenho comigo um grupo de pessoas que não fazem parte do meio político, é o que a gente dizia no começo, né? São sempre as mesmas pessoas que estão, né, na política, articulando, quando não são cabeça, estão em alguma parte do corpo, né? Então eu tenho comigo um grupo de pessoas que não são desse meio. E eu, né, sempre defendi essa bandeira, porque as pessoas falam, a gente precisa renovar a Câmara. Mas daqui a pouco, talvez a gente tenha lá, a gente perceba que mais da metade continue sendo os mesmos. Então não é possível, é o que eu disse, a gente começa correto pela campanha. Nós temos lá candidatos a vereadores conosco que nunca pleitearam ao cargo. Né? São pessoas aí que não fazem parte do meio, pessoas boas. Eu tenho pessoas que estão me ajudando, Jota, quando a gente fala de, né, dessas auxílios, enfim. Eu tenho pessoas que estão me ajudando sem ter ganhado nada. Inclusive notei que já tem gente compartilhando as suas publicações, as suas ideias aí nas redes sociais, Fábio. Sim, são pessoas, são amigos, são pessoas que têm a esperança, né, de que a minha fala não é um mero discurso. São pessoas que sabem da minha vida, acompanharam minha trajetória, conhecem a minha família, sabem do meu caráter. E são pessoas que estão me ajudando sem que eu faça qualquer tipo de compromisso, sem que eu tenha dado qualquer tipo de incentivo a não ser a confiança. Eu tenho pessoas que têm me mandado mensagem, às vezes não pode expressar isso publicamente, porque infelizmente a gente vive uma política de perseguição. Infelizmente aquela pessoa que se coloca, por exemplo, para criticar, ou de repente uma pessoa que de repente diz, olha, eu não voto em você, Jota. A partir do momento que você chega lá, você faz de tudo e mais um pouco para que essa pessoa esteja prejudicada. Isso é errado, isso precisa mudar urgentemente. O fato da pessoa, de repente, discordar das minhas ideias não faz dele uma pessoa pior ou melhor do que eu. Então, as pessoas que têm me ajudado, as pessoas que estão ao meu redor, estão de forma voluntária. É assim, a gente quer começar por uma campanha limpa, sem gasto de dinheiro, seja meu ou seja dos outros. Eu não vou dilapidar de forma alguma meu patrimônio, que foi suado para mim conseguir. Quem me viu sair daqui de Piranhas, à época eu saí num caminhão de mudança com poucas coisas aqui, até o caminhão do Marcão na época, com poucas coisas ganhadas no casamento. E uma moto CG Titan 125 prata, no dia 6 de janeiro de 2011. E hoje eu retornei para cá com uma condição muito mais favorável. Então, quem conhece a minha trajetória, eu não preciso fazer compromissos, eu não preciso fazer promessas. E é isso que eu espero do eleitor, que ele não escolha pessoas de repente, por promessas individuais, por medo, de repente, de ser perseguido, mas que escolha a pessoa que seja, de fato, a melhor para a cidade. Fábio, já há uma ideia aí na sua mente para um possível mandato? É claro que no momento que você se coloca como pré-candidato, certamente já começou a analisar o município, já começou a ter ideias aí para o futuro. Já há algo traçado que você pretende focar num possível mandato? A partir do momento que eu pensei em colocar meu nome à disposição, Jota, uma das questões que mais me preocupava eu preciso estudar a realidade do município. Eu preciso conhecer o município. E a partir de então eu comecei a fazer alguns levantamentos, portal de transparência, conversando com pessoas que estão nas pastas, há servidores do município, que evidentemente que eu jamais iria expor essas pessoas, mas eu pedi, você pode responder para mim um questionário, e fiz ali uma série de perguntas, quais são as fragilidades do município, o que o município tem de bom nessa área, na área da saúde, o que precisa melhorar, quais são pessoas que você considera que são boas pessoas, por exemplo, para ocupar um cargo de secretário da saúde, enfim, então fiz esse levantamento com mais de 50 pessoas, o que eu disse sobre começar certo, começar dialogando, é algo que a gente às vezes percebe que falta, conversar, diálogo com o cidadão, estar nas ruas. O eleitor precisa ver o cidadão, o munícipe, ele precisa ver quem ele escolheu, ele precisa ter a oportunidade de cobrar. Então, o diálogo é a porta para o sucesso, sem dúvida nenhuma. Ouvir as pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, principalmente as mais idosas, Jota.
porque são pessoas que tiveram uma experiência de vida, que já experimentaram uma série de situações e normalmente nos falam, nos dão conselhos que não são pura emoção, é razão. Então, ó, meu filho, eu fiz isso na minha vida e deu errado. Se você fizer, também vai dar errado na sua. Então eu gosto de ouvir as pessoas. Quem me conhece, quem são meus amigos, eu faço questão de ouvir. Porque muitas vezes o que eu não percebi de falha, de erro, você viu, Jota. E eu dizia agora no começo aqui, quando a gente conversava antes da entrevista, que eu valorizo muito mais as pessoas agora que estão me apontando problemas, críticas, do que aquelas que estão me elogiando. Porque eu quero melhorar, eu preciso corrigir, o que não está dando certo eu quero que seja melhor. Então falta isso, o diálogo. O que a gente dizia no início, quem se propõe a ocupar um cargo desse tem que entender que serve o povo, é servidor. Quem se propõe a ocupar um cargo desse é funcionário. Pode ser o funcionário número 1, mas é funcionário. Ele tem que valer cada centavo que o povo paga. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das premissas desse nosso projeto, de fazer um planejamento alinhado às realidades, conversando com as pessoas. Não é para copiar e colar um projeto que tenha sido aí pego na internet, com uma série de promessas vazias, coisas bonitas, que depois não vão poder ser realidade. Eu vou ser cobrado certamente adiante se tiver sido omisso ou mentiroso com os cidadãos. Então, alinhado à realidade, o que a gente pode melhorar e o que a gente tem condição de melhorar. Fábio, o gestor, quando ele é eleito, principalmente um prefeito, ele tem que cuidar de tudo: saúde, educação, infraestrutura, da economia do município. Mas o político, ele tem as suas bandeiras, as suas convicções, algo que ele defende com mais veemência. Você tem essa bandeira? Há algo que numa possível administração você pretende focar, Fábio? Olha, Jota, quando a gente faz esse tipo de levantamento, avalia a realidade do município, a gente precisa de fato identificar qual é o momento do município, qual é a onda do município e embarcar nela. Fica muito mais fácil a gente chegar a lugares distantes. Pensando num surfista, quando você pega a crista da onda, você vai mais adiante, mais longe. Então, quais são as situações que a gente tem visto como o momento? Agronegócio. A ideia do agronegócio que chega com força na cidade, ela movimenta, são pessoas trabalhando, pessoas ganhando renda com isso. Então esse é um ponto que a gente precisa destacar. Dar ao produtor, o pequeno também, que normalmente a gente falha por concentrar os esforços somente nos grandes produtores. Esse esforço deve ser um esforço conjunto, em parceria, mas auxiliar o grande produtor, o pequeno produtor rural, a parte do agronegócio, extremamente importante. Outra situação que percebo que é uma fragilidade do município: geração de empregos. Quando você traz de repente indústrias, quando você traz aí essas potencialidades do agronegócio, algo que eu percebo é o seguinte, Jota, é uma das bandeiras que defendo também: a máquina precisa ser o mais enxuta possível. A máquina pública, o município custa dinheiro para o cidadão, que tem que pagar impostos, enfim. Então a máquina tem que ser o mais enxuto possível. A fonte de receita do cidadão, o município não pode ser, a prefeitura não pode ser o órgão que mais gera empregos no município. Isso é inadmissível. Quem tem que gerar mais empregos são os produtores rurais, os comerciantes de uma forma geral. Então que venham mais empresas de grande porte, que as empresas que já estão aqui há um bom tempo, que consigam se expandir, que contrate mais pessoas. Então eu defendo a ideia de que a geração de empregos ela precisa acontecer, e eu destaco inclusive, Jota, uma das coisas que pesquisei é que, conforme os dados do IBGE, há uma evasão muito grande no município de Piranhas na faixa de 25 anos. É a faixa, principalmente o público masculino, é a faixa que mais sai gente daqui de Piranhas. Eu me encaixo nisso. Voltei, mas saí mais ou menos nessa faixa. Nessa também, idade, né? Sim. Então, eu tive que sair, acho que um pouco antes. Então é a faixa que mais sai pessoas daqui. Por que sai? Aquilo que a gente dizia no começo. O fulano não é daqui. Na verdade, o fulano teve que sair daqui para procurar uma oportunidade. Eu penso, e isso eu vi meu pai
com frequência, eu penso que há muitos pais aqui hoje que gostariam de ter seus filhos perto, mas às vezes eles acabam contendo ali um pouco a tristeza por saber que o filho onde está trabalhando, está tendo condição de sustentar a família. Então, enfim, a gente precisa avaliar o que é melhor para os filhos. Eu vou até abrir um parênteses nessa fala sua aí, porque é importante. Nós aqui em Piranhas, nós temos num ocasional atraso de salário da folha de pagamento da prefeitura. O comércio sofre muito, né? Hoje você citou uma coisa importante: gerador de emprego mais eficiente aqui em relação à injeção de dinheiro na economia é ainda o poder público, né? Exatamente, isso é ruim, Jota, porque isso ingessa inclusive a capacidade de resolver outros problemas, né? É claro que a ideia não é de repente desfazer disso antes de criar outras possibilidades. A ideia é gerar empregos em outras iniciativas, evitar que a gente perca essa parcela importante da população. Outra situação que destaco também, Jota, sobre prioridades, não tem como a gente deixar de considerar a questão da saúde. Isso é um dos pontos que mais há clamor da sociedade. E uma das situações que percebi durante essa pesquisa aí que fiz é que em Piranhas faltam muitos equipamentos relacionados à saúde. E o principal, por incrível que pareça, existem alguns equipamentos que não têm pessoas preparadas para manuseá-lo. Então, olha a incoerência. Eu adquiro um equipamento, mas não tem ninguém preparado, que tenha feito um curso para manuseá-lo, e muitas vezes ficam sucateados e empoeirados em alguma sala do hospital, de ESF, enfim. Então, a saúde, ela deve pensar sobretudo na seguinte situação: o máximo de situações que a gente puder impedir de que o cidadão tenha que sair da cidade para receber um auxílio, é isso que a gente precisa fazer. É verdade que há algumas situações que acaba sendo preciso sair para Goiânia, enfim, mas o máximo que a gente puder reduzir, né, no que diz respeito aí à saúde. Outro ponto também, Jota, e aí até pela minha atual profissão, né, como professor, educação deve ser sempre prioridade. O que percebo, né, e até também a fala de pessoas que têm conversado, a necessidade de uma reestruturação física dos prédios. Muitos prédios que estão verdadeiramente sucateados, que são de gestões aí que ocorreram há décadas. Nós temos aí a necessidade de capacitação dos profissionais. Não que os que nós temos não sejam bons. Na verdade, eles buscam conhecimento por conta própria. O município precisa estimular isso. O município precisa oferecer estrutura para isso. O município precisa incentivar aquelas pessoas que estão buscando novos conhecimentos, especializações, aperfeiçoamento, enfim. E, sem dúvida nenhuma, Jota, uma das situações que eu tenho assim, um apego e seria para mim assim, uma falha grave se eu não também atendesse os universitários. Aqui nós temos pessoas que saem diariamente, correndo risco de vida, chegam em casa tarde. Fábio, desculpa até interromper, aí eu vou colocar uma questão específica, porque você tem conhecimento, sei que você vai poder me responder. Foi quase unânime dos 3 candidatos na eleição de 2016 que os universitários teriam um apoio. Foi até sugerido no debate, não vou me lembrar aqui o momento exato da discussão, que se os universitários conseguissem criar uma associação, criassem uma organização aí para que o poder público ajudasse. Como é que está a situação hoje aí dos universitários? Inclusive vocês até criaram uma associação aqui no município. Perfeito, Jota. Essa associação ela foi criada no ano de 2018, pensando sobretudo que a partir do momento que você tem um CNPJ, você tem a possibilidade de ser amparado pelo poder público. E o único órgão e que tem eterna gratidão que nos auxiliou nesse processo foi o Ministério Público. O promotor, quando estava aqui, né, o Dr. Luiz Gustavo, ele nos ajudou em inúmeras situações, direcionando alguns valores para a associação. E muitas outras foram por conta própria. Então, o que eu conheço, principalmente da realidade de Caiapônia, é que não há qualquer tipo de auxílio. Aliás, nos últimos meses, muitos dos nossos alunos, por terem até bolsa de estudo, pagavam muito mais no valor da mensalidade dos ônibus do que a própria mensalidade da faculdade. Isso impede que pessoas tenham a oportunidade de começarem os seus estudos. Eu sei de pessoas que não começaram por isso, e bem como, às vezes, aborta o sonho de alguns que já estavam estudando. Então, esse apoio, eu posso dizer com
a propriedade que em Caiapônia ele nunca veio, e eu sei que infelizmente a realidade não é diferente nas outras rotas, né? E para mim é uma falha gravíssima. É verdade que talvez você não possa suportar todos os gastos, mas há sempre algo que possa ser feito, Jota. Por mais que talvez naquele momento o auxílio seja pequeno, mas algo pode ser feito. Falta boa vontade, falta priorizar o que é prioridade, educação. Pessoas que estão lutando, correndo risco de vida para estudar. Isso precisa ser valorizado. Tá certo. Professor, algo mais a destacar aí da sua ideia, né, de futuro, porque a gente vai chegar aqui para a parte final da entrevista e eu já quero questioná-lo, inclusive, sobre esse calendário eleitoral que a gente vai ter provavelmente mudanças. Certo, então, Jota, eu destaque uma série de pontos que a gente está levantando, né? A questão da infraestrutura. Eu penso que os investimentos não virão enquanto a gente não tiver uma casa adequada para receber esses investimentos. A infraestrutura do município ela deve estar preparada para receber. É necessário pensar num plano diretor para o município, Jota. Embora ele não seja obrigatório para municípios com menos de 20 mil habitantes, mas isso é extremamente importante. Pensar num projeto urbanístico, pelo menos para os novos setores, fazer, né, um desenho, um dimensionamento, para que a gente, pelo menos a partir de agora, cresça de forma organizada, ordenada. Então, na parte de infraestrutura, meio ambiente também, né? Eu tenho amigos que têm experiência no IBAMA de criar viveiros. Eu penso que também é algo que a gente precisa trabalhar em Piranhas, um viveiro, né, municipal, trabalhar com a ideia de arborização. Isso diminui a questão do clima, inclusive, isso traz maior qualidade de vida. O turismo precisa deixar de ser uma promessa, precisa deixar de ser um sonho, no mínimo que as estradas estejam em condições de trafegabilidade, isso é o mínimo, que as pessoas tenham condição de ir de forma facilitada. O esporte também, Jota, é algo que a gente vê carências nesse sentido. Eu tive a felicidade de participar de várias escolinhas de futebol quando eu era jovem. É necessário a gente pensar em fazer parcerias, por exemplo, com clubes de futebol, Atlético Goianiense, Goiás, enfim, fazer alguma parceria, isso é possível. Além de outros esportes. A gente fala de futebol porque normalmente é aquele que tem um público maior, mas natação, artes marciais, enfim. Principalmente pensando em tirar a juventude, de repente, de caminhos ruins. Isso nos permitiu, eu tenho certeza, para uma série de jovens aí, nos permitiu, inclusive, de repente, a trilhar caminhos ruins. Então o esporte precisa ser valorizado aqui no município. A questão da cultura também, eventos tradicionais, fanfarra, teatro, festivais de músicas, né? As festas tradicionais que a gente tem aqui no município, isso precisa ser valorizado. O lazer, proporcionar ambientes para que as pessoas possam ir. Então, enfim, há uma série de situações, Jota, que a gente precisa pensar em fazer sempre o melhor. Uma gestão técnica. Esse é um ponto principal que destaca, Jota. Eu só queria destacar mais um ponto, Jota. Sim, fica à vontade. Eu estava lembrando agora há pouco, da seleção de 2002, que eu tive a oportunidade de acompanhar naquela época, né, que foi, inclusive, campeão do mundo, né, naquela ocasião. E existia ali, de repente, um craque. O Ronaldo Fenômeno, me parece que naquele momento era o craque. Mas haviam partidas que ele não era quem mais se destacava. Haviam partidas que tinham um rival que destacava. Haviam partidas que o Marcos, goleiro, destacou, né, inclusive palmeirense. Né? Então, a gente teve ali um grupo que todos eram muito bons. Roberto Carlos, excelente lateral. Então, um grupo muito bom. A gestão precisa ser técnica. Não pode ter só um bom jogador. Tem que ser vários. O time só vai conseguir bons objetivos quando todos forem bons. E para isso a gestão precisa ser técnica, né? Sem que sejam feitos compromissos e amarrações agora já na campanha. A ideia do diálogo deve sempre prevalecer, como a gente diz. Valorização do servidor, Jota. É uma situação que eu destaco que o servidor ele precisa ser estimulado. E o mínimo que eu acho que um servidor deve ter, porque eu sou servidor da Universidade de Rio Verde, eu recebo meu salário em dias. Isso me dá satisfação enorme. A universidade, nesse momento de crise, ela tem nos pagado no meio do mês trabalhado. A gente nem conclui o mês trabalhado para receber. Isso é motivo para mim assim, de uma satisfação imensa quando eu vejo que meu dinheiro foi creditado na conta. Isso demonstra respeito pelos servidores. E há pequenas ações que podem ser feitas para o servidor se sentir valorizado. Outra situação, produtividade. O servidor precisa ser valorizado, mas a gente precisa cobrar dele resultado. O cidadão precisa ser bem atendido. O cidadão precisa dizer, olha, esse indivíduo vale o que eu pago a ele.
né? Esse indivíduo me tratou, me recebeu bem, né? Então, não só a questão da valorização, mas também que o servidor valorize e respeite também o cidadão. Bom, Jota, então, assim, sobre os pontos principais aqui, né, de questão de aspectos, eu estou aberto, inclusive, a sugestões, estou conversando com as pessoas, talvez não tenha percebido ainda uma fragilidade, uma deficiência, mas estou aberto, eu quero ouvir. Talvez algo que eu estou convencido de que é algo que tenha que ser feito, talvez não tenha que ser feito. Então, nós estamos abertos à conversa, diálogo. E para a gente fechar aqui, Fábio, tem gente discutindo, esse adiamento da eleição vai ajudar ou atrapalhar quem é novo aí no cenário da disputa, ou vai ajudar ou vai atrapalhar quem já está na disputa? Como é que você vê essa, agora, possibilidade cada vez mais real de adiamento das eleições para o final do ano, para quem está precisando aí divulgar os seus projetos, ou para quem está precisando fomentar aí o seu trabalho para talvez uma reeleição e tudo mais? Como é que você vê essa mudança de cenário que pode vir aí, Fábio? Olha, Jota, então, eu penso que há pontos positivos e negativos para ambos os lados. Para quem está iniciando, de repente, um projeto agora, ele tem talvez um pouco mais de tempo para ser conhecido, ele tem mais tempo aí para apresentar suas ideias, enfim, mas de outro lado também, quando você tem mais tempo, você está mais suscetível a desgastes, a cansar, até porque por não ser do meio, isso pode acontecer, faltar energias. Eu conversava inclusive com uma pessoa dias atrás, e ele falava que campanha você começa caminhando e depois vai trotando até deslanchar. Então, isso permitiria talvez isso. Para quem pensa de repente em eleição, você tem um ponto positivo de repente ter mais tempo para tentar reverter a rejeição, mas enfim, existem pontos também negativos. Porque vai ter particularidade nessa eleição, porque talvez não tenhamos comícios, a questão das reuniões sejam bastante limitadas, não sabemos como é que vai estar o cenário até o segundo semestre, então o pessoal já tem que pensar nisso também, além dos seus projetos e propostas, pensar também na estratégia de campanha com esse momento diferente que a gente vive, com esse mundo novo que a gente está vivendo aí em relação aos contatos pessoais. Exatamente, mudou o formato, redes sociais e o corpo a corpo dentro daquilo que for possível, Então, isso é uma necessidade, Eu destaco ainda, Jota, sobre reeleição, eu só queria fazer uma comparação. Dias atrás eu pensei na seguinte situação: quando a gente namora, e isso é uma reclamação que a gente ouve com certa frequência do público feminino, quando a gente namora, o indivíduo promete 1001 coisas para a mulher. Diz até que vai buscar estrelas, ursinho, rosas, enfim, uma série de coisas, porque ele pensa em conquistar a pessoa amada. E depois que casa, talvez falta esse tipo de atitude. E quando eu penso na reeleição, eu penso algo semelhante a isso. O indivíduo agora, ele vai trabalhar, ele vai agir, tudo o que deixou a desejar durante 3 anos e pouco, de repente será feito agora, pensando em conquistar a pessoa amada, e após isso, no período de repente posterior, o que mais talvez a gente levanta é quais serão as motivações quando não mais se poderá falar em reeleição. Quando chegarmos ao próximo mandato em que o indivíduo não pode mais pensar em reeleição, que motivação ele vai ter para continuar conquistando a pessoa amada? Então, enfim, sobre a reeleição, o eleitor precisa preocupar muito, com muita cautela com relação a isso. Essa questão de deixar para trabalhar no final de mandato, Nós temos 4 anos e todos os anos devem ser trabalhados, mas eu também proponho a seguinte reflexão. Se eu contrato alguém como diarista e após as 3 horas da tarde esse indivíduo começa a trabalhar, será que você conseguiria pagar essa pessoa por uma diária completa? Você conseguiria, de repente, contratar essa pessoa para voltar no outro dia? Então, enfim, o trabalho deve ser por completo. Então, há situações que a gente precisa refletir sobre tudo nesse momento. Então, há pontos positivos e pontos negativos para ambos os lados. Professor Fábio Lasser, quero agradecer aqui a sua presença nessa entrevista. Professor Fábio Lasser, que colocou o seu nome, como pré-candidato ao cargo de prefeito aqui do município de Piranhas. Muito obrigado. Há algo mais aí que quer acrescentar para o nosso ouvinte? Jota, eu quero agradecer muito a oportunidade. Quero agradecer cada ouvinte que permaneceu até agora ouvindo, me permitindo ser um pouco mais conhecido por vocês. Eu me considero que estou preparado para ocupar esse cargo que é muito importante, para ser funcionário.
Eu entendo que eu tenho uma bagagem moral, intelectual, e espero honrar todos aqueles que têm tido esperança em mim, gastando o mínimo possível, não fazendo alianças porcas e sujas, pensando somente em vencer. E, reforço, o gestor não se corrompe quando ganha o poder. Ele se corrompe para ganhar o poder. E eu entro na política, Jota, para sair igual ou maior do que eu entrei. Só assim ela me serve, para sair maior ou igual eu entrei no que diz respeito à questão de honra. Eu tenho uma família para honrar, eu tenho pessoas para honrar. Tem minha mãe, meus pais, e sem dúvida nenhuma, se tiver que perder minha dignidade pela política, ela não me serve. E isso vai ser visto pelas pessoas agora na campanha. Conversava com meu pai agora há pouco, ele me dizia de uma história, de uma certa vez, Jota, que o trator, nós estávamos na fazenda, e o trator dele acabou ficando preso no córrego Santa Maria. E naquela ocasião chovia muito. E o córrego ele acaba tendo uma enchente meio repentina. Uhum. Naquele momento, eu preocupado com aquela situação e vendo meu pai aflito, eu pensei que havia um vizinho nas proximidades que ele tinha um trator. Ele me lembrava dessa história e eu faço questão de contar. Naquele momento, o que me passou pela cabeça vou correr até a casa do vizinho. Fui correndo, ele disse que era aproximadamente 2 quilômetros, eu tinha 10 anos. Fui correndo até a casa do vizinho e pedi socorro para que ele fosse com um trator nos resgatar. E aí meu pai estava dizendo, olha, eu admiro sua coragem. Eu tenho reservas, mas admiro sua coragem. Porque desde muito novo, você teve a capacidade de correr atrás das coisas e iniciativa. Coragem, capacidade para correr atrás das coisas e iniciativa. E é isso que desejo, seja em qualquer cargo que eu ocupe. Eu sempre tento fazer o meu melhor. E é isso que eu espero, com o tempo, se for preciso com o tempo, mas convencer a todas as pessoas que eu quero entrar para sair maior do que o que entro. Professor Fábio, muito obrigado. Recebemos aqui o professor Fábio Lacerda falando da sua pré-candidatura a prefeito aqui do município de Piranhas, trazendo suas ideias, para a gente conhecer um pouco mais. Repito, o outro que indicou aí, que colocou o seu nome como pré-candidato é Américo Barbosa. Já fiz o convite a ele também, o espaço está aberto, inclusive se o Américo estiver nos ouvindo agora. E todos que se colocarem aí como pré-candidatos, como a gente fez em 2016, faremos de novo aqui em 2020. Muito obrigado, professor, e boa sorte aí na sua caminhada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, eu estou sempre à sua disposição e à disposição das pessoas para me conhecerem e para me questionarem. Muito obrigado a todos por terem me ouvido.